eu queria mostrar, o Barba quer mostrar para ele precisa nos receber, porque aí ele nos ajuda. Agora, o que a gente fica ouvindo falar? Essa conversa, o que o governo federal fez para brincadeira, só ontem, o que o Barba assinou ontem, 27 milhões, é mais do que tudo que o governo do estado de São Paulo pôs de dinheiro do Caixa Paulista na cidade de São Carlos desde 2001, para começar. Então o Lobo vem aqui para falar que não tem grandes obras. Deputado, que obra que tem no PSDB aqui? O deputado... A não ser a FEBEM, evidentemente. E a autorização para fazer os viadutos ao longo da Washington Luiz, que não estava no primeiro projeto. Olha, a capacidade indutora do governador, ela é fundamental. O Covas, quando quis pôr a Volkswagen aqui, foi ele que pôs. O Covas, quando quis pôr a Embraer aqui em Gavião Peixoto, não adianta ficar colocando a responsabilidade no prefeito. Lobo, você sabe que depende do governo do estado estrategicamente colocar São Carlos na sua agenda, na sua planilha, e nós vamos levar a fabricar A, B ou C. Nós vamos levar os grandes investimentos, nós vamos dar resposta com agilidade a todas as demandas que os empresários são carlenses e a prefeitura quer, mas se não fica uma postura assim, a sua pergunta está correta. O que de fato o PSDB vem fazendo? Aí ele fala de lentidão. Quanto tempo demorou que o hospital não está pronto? Claro que não está pronto, ele sabe. Como deputado, espero que ele imagine que ele pelo menos leia o jornal para saber que o mundo todo está paralisado. E o mundo todo está paralisado, o governo federal segurou as obras. Agora, para terminar um hospital do porte desse e tal. Agora, observe bem, Juquita, observe bem o que eu vou te falar com relação a isso. 4 anos para fazer um poupa-tempo. 4 anos, 3 vezes você vai ver aqui, 2 anos para fazer, por conta das questões ambientais, a questão Tangará, e assim você vai computando e para fazer a entrada do SEAT. Eu e você juntos, você agora na qualidade de empresário, lutamos pro Miguel Abdenur e pelo SEAT, graças a Deus está no que está. Falta um trechinho de entrada, que é o governo do estado que faz. Nem que o Barba queira, ele não consegue fazer a ligação da estrada de São Carlos para Ribeirão Bonito com a entrada do SEAT. É um trechinho que do DR. E não faz. E aí fica essa lenga-lenga, fica essa conversa mole, que eu fico impressionado com a incapacidade de colar os dados e a realidade e admitir. Não há, o PSDB não faz nada por São Carlos, desconsidera São Carlos, humilha São Carlos, o governador não vem, e fica parecendo que nós somos um bando de imbecil assistindo. Compensação, ele fala, o que o governo federal fez? Eu me recuso a falar o que o governo federal fez, porque ele meteu o pau na ET aqui na semana passada, nessa semana, meteu o pau na ET, ele esqueceu de contar para a população que não tinha programa do governo do estado para fazer a nossa ética, porque a cidade era muito grande. Eu fui pedir o governo do estado. Deputado, também em entrevista levada agora aqui. Desabafo, sabe o que é, Ney? É porque eu cansei de ficar ouvindo o Lobineto falando em verdade para a população. Eu não vou citar o Lobineto, mas vou citar dessa vez o deputado Roberto Massafera, que ele disse em entrevista aqui pra gente, que tanto aqui como em Araraquara, né? Aqui o prefeito é do mesmo partido da presidenta Dilma, em Araraquara o prefeito é do mesmo partido do vice-presidente da República, Michel Temer. Ambas as cidades tinham condições de conseguir investimentos aqui para os municípios. Araraquara conseguia mais porque lá o prefeito é mais competente do que daqui. Então, Massafera, dá pena de ouvir isso, né? Ele sabe que o PMDB estava dividido em dois, ele sabe que o PMDB estava dividido em dois e que o Marcelo Barbieri sempre foi aliado do PSDB no estado de São Paulo. Por que ele não fala essa parte da história? E por que evidentemente interessa para o governo do estado, nessa disputa política, colocar as coisas lá e esvaziar aqui? Por quê? Porque estão pensando nas eleições do ano que vem. É ruim isso, tem que pensar na cidade, esquecer que é PT aqui, que é PMDB coercista lá. É uma bobagem falar. O Marcelo Barbieri e o Temer nunca se deram, estavam em lados opostos. Não é verdade isso. O que é verdade, que o Massafera fala, que é importante a gente ressaltar, que a classe política araraquarense é muito mais inteligente que a nossa. Porque eu ia perguntar, essa é a questão política. Por que não se consegue ter essa união política em São Carlos? Porque a classe por oposição aqui em São Carlos, ela tem uma postura bélica, ela quer ganhar a eleição de qualquer maneira, e para isso ela não se soma. Ela fica na torcida contra. Não vou nem começar a falar de Foxconn e outras coisas, porque eles ficam torcendo para não dar certo. Porque se der certo, o Barba se fortalece e corre o risco de ganhar mais um mandato. É um raciocínio estreito. Lá, terminou o palanque, os caras se unem, fazem um programa independentemente. O Edinho participou desse processo como um todo e participa. Eu chamei na tribuna, a Câmara está registrada, uma Massafera para a gente junto trabalhar e ir lá no governador tratar do Tatã. Pergunta se o Massafera me chamou até agora para a gente ir junto com o governador. Ele garantiu em tribuna, está gravado na tribuna da Câmara, que o Alckmin, como republicano, a exemplo da Dilma, que recebe os governadores do PSDB e do DEM, ele receberia a gente há quantos meses?
porque nós estamos aguardando o prefeito, o deputado federal, e não é esse o papel do Massafera. O Massafera não tem moral para falar o que falou, porque ele não é capaz de conseguir uma audiência como deputado estadual por São Carlos, porque ele é o deputado por São Carlos. Ele não é capaz de conseguir uma audiência com o Alckmin por uma razão que o PSDB daqui não deixa. Eu até acho que no íntimo, o Massafera quer, porque ele já me falou várias vezes, nós temos que ir lá, somar força. Falou em público, não é pra mim, não, eu vou insistir. Peguem, façam uma degravação do dia da tribuna que o Massafera recebeu o título de cidadão são carlense. Ele fala que o Alckmin republicano vai receber o prefeito Oswaldo Barba do PT, e até agora não conseguimos audiência. Então, fundamentalmente, é isso que ele precisa vir explicar aqui. O que nós queremos é republicanismo, é deixar de lado essa coisa horrorosa da política são carlente rançosa, de ficar o tempo todo falando coisas equivocadas e tentando iludir a população numa postura de vamos esculhambar o governo do PT para a gente poder ganhar as eleições de 2014. E a cidade fica paralisada. Não é possível, é só... Eu concordo com muito do que o senhor disse, mas eu queria também colocar uma coisa. Por favor. O senhor, como prefeito também, não fez uma coisa muito semelhante? O senhor também desprezou muito o passado. O senhor entrou e disse, olha, o passado não existiu, não foi feito nada bom, foi tudo ruim, a cidade também está começando agora. Isso foi uma fala... Quando você pega a 17ª cidade mais quebrada do Brasil, com orçamento do tamanho que ficou, com as dificuldades que nós tínhamos, e tudo isso foi auditado pela Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal, na comissão que o Miller presidiu, mostrou que nós estávamos num buraco. Eu estava dando a realidade dos fatos para falar que eu não tinha dinheiro para fazer nada, o Fernando Henrique não me ajudava lá, o governo do estado na mão do PSDB. Eu fiquei 2 anos passando, não a pôr em água, água e água, porque não tinha dinheiro nas contas municipais, orçamento igual a uma dívida. São Paulo era o maior, 2,2 dívida por orçamento, e nós não tínhamos dinheiro para fazer nada. Foram depois de 2 anos, mudamos, terminei com a dívida metade do orçamento. Então, e a tendência é essa. O que eu fiz? Nós havíamos, evidentemente, um processo antagônico, democrático, mas eu sempre me baseei em números, em dados auditáveis, em informações concretas e colocando transparentemente para a população. O que não dá é ficar tapando o sol com a peneira e falar que o governo do estado faz reforma de escola. Isso é obrigação fazer reforma de escola. Dá dinheiro para Santa Casa. O governo federal deu muito mais dinheiro para Santa Casa de São Carlos do que o governo estadual. É só pôr na ponta do lápis. Ficar contando coisinha aqui, uma coisinha ali. Cadê as grandes obras do governo do estado para São Carlos? Depende do papel indutor do governador. Se o governador quiser, ele traz a fábrica que ele quiser para cá, como outros governadores trazem para onde quiserem. Falar que a culpa é do prefeito, como é que a guerra fiscal ela se estabelece no jogo político dos 27 governadores? Mas agora só para, então, sem entrar em polêmica assim, mas por exemplo, por que dar um terreno de 2.800 metros para o AME, sabendo que esse terreno é insuficiente como área? Se vai ocupar, pode ocupar só dos 2.800, só pode ocupar menos que 2.000 por uma legislação municipal. O AME já é maior que isso? Bom, eu não sei tratar desse tema, porque esse tem um tema relativo ao prefeito, você pode perguntar para ele, porque até onde eu sei, pela competência do Barba, com 8 anos como reitor, pela competência do Barba, que vem demonstrando aqui, enfrentando uma das conjunturas mais difíceis que todos os prefeitos, não é ele não, todos estão passando, ele faz as coisas muito seriamente. Então, provavelmente, ele deve ter documentos da Secretaria de Estado da Saúde para ver qual é a área necessária para poder doar, porque ele faz as coisas com responsabilidade. Agora, vocês podem perguntar, eu sinceramente não saberia te responder. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem, nesse caso específico da TAM, por exemplo, eu acho que é muito importante. Eu quero falar uma outra coisa sobre emendas, que eu fiquei mais revoltado ainda. Rapidinho. Aí ele fala assim, tem que ir atrás das minhas emendas. Eu falei pra ele que estou indo atrás, não saiu emenda de ninguém, não é a dele. E eu lutei, e ele sabe disso, porque ele metia o pau no governo federal do presidente Lula e a gente ajudava a liberar, como prefeito de São Carlos, até por ser do PT, ajudava a liberar o auditório da USP, todas as principais emendas que conseguimos. Sempre trabalhamos junto. O Lobby se fortalecia, fizemos a estrada pro 29 juntos, no processo de construção, prefeito, deputado federal. É isso que tem que fazer. Uma parte da emenda dele, uma parte do governo do estado, uma parte da prefeitura, e dividimos. Aí ele fala assim, eu consegui dinheiro para fazer a ligação do Botafogo com Antenor. Verdade, 1/3 da obra, outros 2/3 o Barba pôs. Mas está parada do Antenor Zavalha. Aí eu perguntei pro Barba, por que você não fez com a emenda do Lobby, não saiu? Nilton, ele pôs no Ministério da Agricultura. Eu fui ver, o Barba tinha razão, como deputado federal. O Lobby encaminhou errado. Ele encaminhou uma estrada urbana pro Ministério da Agricultura, não vai sair nunca.
Então esse dinheiro ele põe na conta do Barba. O Barba não está usando meu dinheiro. Claro que você não vai sair nunca do Ministério da Agricultura. Foi alocado incompetentemente na linha errada. Como já tinha acontecido com outras coisas. O que batia de entidades assistenciais no meu gabinete como prefeito a liberar a emenda do Lobo, aí não podia, porque estava errado o encaminhamento. Então essas coisas de encaminhamento precisa ter também a eficiência de colocar a emenda certa no lugar certo. A do ele acertou na ligação do Botafogo, o Barba pegou um terço, colocou 2/3 do dinheiro e fez. A outra não vai fazer nunca, porque o dinheiro não vai vir. Eu vou ter que fazer a proposta e apresentar a proposta dele aí para o Ministério das Cidades adequadamente, porque é uma região urbana, não é região rural, para fazer o Ministério da Agricultura.